vamos estudar sobre os movimentos sociais globais, que são aqueles movimentos sociais que transpassam as fronteiras entre os países e englobam uma grande quantidade de nações e causas sociais pelo mundo inteiro. Para isso, nós vamos conceituar as ONGs, que são as organizações não governamentais, que não têm nenhum tipo de ligação, ou pelo menos não deveria ter nenhum tipo de ligação, com organizações governamentais. Organizações governamentais são aquelas que são regidas pelos governos dos países, seja eles em qualquer esfera, federal, estadual ou municipal. Então as ONGs não devem ter ligações ou ligação com nenhum tipo de organização governamental, nenhum tipo de entidade que esteja ligada aos governos. As organizações governamentais devem ser independentes e não ter fins lucrativos, devem ser organizadas para prover melhorias para a sociedade sem nenhum retorno financeiro. Uma série de problemas não podem ser enfrentados dentro de cada país. Existem problemas que dentro de um país só não tem como ser resolvido. Então são problemas que ultrapassam o limite da competência dos governos daqueles países ou da própria população daquele país. E com isso surgiram nas últimas décadas um aumento muito grande das organizações não governamentais internacionais, que, como já foi dito, são aquelas organizações que pretendem ou têm o objetivo de melhorar determinado segmento da sociedade em uma esfera global, sem ter nenhuma ligação governamental e não se limitar à atuação dentro de um único país. Então ela transpassa as fronteiras entre as nações. As ONGs atuam de forma independente, então tem que ser organizações independentes e autônomas. Então não depende de nenhum tipo de instituição governamental. Os seus recursos vêm de doações de pessoas anônimas, pessoas que tenham uma quantidade de dinheiro mais elevada ou de pessoas comuns que queiram fazer a doação. Então a doação a essas entidades são livres para qualquer cidadão ou instituição. E se for uma instituição privada, geralmente eles têm abates nos impostos que pagam ao governo. Os organismos internacionais já existem há muito tempo. Então ainda não existia o conceito de ONG, de organização não governamental, mas em algum tempo atrás já existiam movimentos internacionais para tentar resolver determinados problemas que transpassassem a esfera de um país, problemas que ocorriam em várias nações ao mesmo tempo, como por exemplo a luta contra a escravidão na América, que era um problema transnacional e que deveria ser resolvido ou tratado de forma também transnacional. A partir daí surgiram várias organizações para tentar resolver esse problema da escravidão e promover a liberdade dos escravos africanos. Com isso, várias associações abolicionistas europeias surgiram. Então eles já tinham uma ideia, já tinham passado por muito tempo com a escravidão, os países europeus, desde a antiguidade, que eles tinham essa experiência de escravidão e essa experiência foi levada para a América, juntamente com os europeus. Só que a partir daí, várias associações surgiram para tentar promover e dialogar com os governos americanos para promover essa abolição da escravatura nos países. E também algumas associações de grupos religiosos, tanto para esse fim abolicionista, como também para outros fins, sejam ele de tratamento de doenças, sejam ele em países
pobres, ou sejam apenas para transmitir os dogmas religiosos. Então, várias associações internacionais surgiram e já existiam há muito tempo para tentar resolver esses tipos de problemas, né, já ditos aí. As ONGs internacionais. Entre as ONGs internacionais destacam-se as que atuam em defesa ao meio ambiente. Então, a maioria das ONGs internacionais, as mais conhecidas e as mais atuantes, são responsáveis por promover o bem-estar ambiental e promover ações que vão melhorar o meio ambiente ou que vá combater as agressões ao meio ambiente por parte de alguns governos ou por parte de algumas empresas ou entidades. O meio ambiente não reconhece as fronteiras entre países. Então, se por acaso algum país, como a China, por exemplo, Estados Unidos, são países que emitem muito gás carbônico, isso vai afetar a vida toda do planeta. Então vai aumentar o aquecimento global e, consequentemente, vai intensificar o fenômeno do efeito estufa e das mudanças climáticas. Então, são problemas que devem ser enfrentados juntamente, já que quando país excede os limites e promove a devastação ambiental, isso vai reagir em todos os países mutuamente. Então vai reagir para todo o globo. Então por isso que as organizações internacionais atuam de forma não localizada e sim de forma mútua, já que o meio ambiente não vai reconhecer essas fronteiras, né? Os Estados Unidos emitindo gases de estufa não vai aquecer somente o território americano, e sim todo o globo. E o meio ambiente talvez seja a questão mais obviamente global que existe já, devido a essa causa citada, né? Que quando um país causa determinado tipo de problema, ele vai afetar todo o globo, e não apenas aquele país que causou o problema. As principais ONGs ambientais atualmente, existem várias ONGs ambientais, mas as principais são a WWF, que é a World Wide Fund of Nature, que é o fundo da natureza para o mundo todo. Essa é a logomarca da WWF, que começou com ativismo para tentar salvar o panda. E atua nas áreas de conservação, investigação e recuperação ambiental. Então, a intenção da WWF é promover a conservação de áreas degradadas, investigar possíveis ameaças e de empresas principalmente, e tentar fazer a recuperação ambiental para não só preservar o ambiente vegetal, mas também todo o meio ambiente, na flora e na fauna. E também o Greenpeace, que tem esse símbolo aí, a paz verde, que atua em questões relacionadas à preservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. O Greenpeace tem ações parecidas com a WWF em relação à preservação do meio ambiente, mas eles são mais ativos, têm mais ativismo, eles vão presencialmente fazer protesto, vão ao mar, vão nas florestas, nos países que mais causam prejuízo ao meio ambiente, para tentar chamar a atenção dos responsáveis e tentar melhorar o ambiente. Então ele promove também o desenvolvimento sustentável, que é o conceito de os países desenvolverem sua tecnologia, desenvolverem-se economicamente, mas sem prejudicar o meio ambiente. Ou seja, desenvolver meios para conviver bem tanto com o meio ambiente e com a economia. As ONGs sociais. Também há ONGs de destaque em áreas como o combate à pobreza, a desigualdade e a injustiça.
por meio de campanhas, programas de desenvolvimento e ações emergenciais. Então essas ONGs em esfera social têm esse objetivo de arrecadar fundos para combater a pobreza nos países mais calamitosos que existam e também as desigualdades e injustiças, sejam elas principalmente na esfera econômica e social. E elas utilizam esses meios aí, as campanhas, alguns programas de desenvolvimento e também ações emergenciais naqueles países que têm mais necessidade, países que tenham passado por guerras, por catástrofes naturais ou por algum tipo de questão política que deixou a população à margem da sociedade, como por exemplo a Oxfam, que surgiu em Oxford e mudou o nome para o nome do seu endereço postal. Então a Oxfam, a sua logomarca, tem o objetivo principalmente de combater a pobreza e a desigualdade social. E também a CARE, que significa cuidado e tem o objetivo de tentar cuidar das pessoas menos favorecidas. Além disso, temos organizações sociais com o objetivo de auxílio médico, como os Médicos Sem Fronteira, que é esse símbolo aqui, Médicos Sem Fronteiras, que oferece ajuda médica e humanitária a populações em situações de emergência, também voltado para países que passaram por catástrofes naturais, passaram por conturbadas período de troca de governo e também por muitas guerras ou violência. Então, onde tem esse tipo de situação emergencial, a ONG Médicos Sem Fronteiras tende a oferecer ajuda. E também aos direitos, em defesa aos direitos humanos, como a Anistia Internacional, que é o principal organismo em defesa aos direitos humanos, que tem esse símbolo aqui, e realiza pesquisas e ações para prevenir abusos contra os direitos humanos e exigir justiça para suas violações. O objetivo da Anistia Internacional é identificar governos e empresas que desrespeitam os direitos humanos e procurar justiça para essas violações contra os direitos humanos. Também existem movimentos políticos globais, que são aqueles movimentos que estão na esfera política e buscam melhorias dentro dessa política para a população de uma forma geral. Então é cada vez mais comum os protestos políticos de caráter global, reivindicando alguma mudança no caráter daquilo que aqueles movimentos propõem. Há grupos que se opõem a características da sociedade capitalista, por exemplo, que são os movimentos anti-globalização. Esses movimentos anti-globalização, apesar de serem movimentos que estão ligados de forma global, mas eles têm o objetivo de diminuir os impactos provocados pelo capitalismo global e a influência e principalmente a imposição de produtos e serviços que as empresas geralmente oferecem e impõem na esfera global. Esses movimentos reapareceram com muita força depois da crise global de 2008, uma crise causada pelo fracasso financeiro das bolsas de valores do mundo inteiro. E assim surgiu o movimento Occupy Wall Street, que protestam contra o governo americano principalmente por... essa aí é a logomarca deles, punho cerrado com o nome, e protesta contra as desigualdades, a ganância, a corrupção e a influência das empresas. E acredito que isso foi provocado pelo governo americano quando deu liberdade demais para as instituições financeiras. Elas negociam ações de forma livre
independente, sem a interferência governamental, e com isso eles acreditam que as instituições financeiras são as causadores das crises econômicas mundiais. Então, o objetivo deles é que as bolsas de valores, ou seja, as organizações financeiras, sejam mais controladas para evitar novas crises.